no Evangelho de Lucas, capítulo 19, já a partir do versículo, louvado seja Deus, 5 ao versículo 10, me diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: do que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Lavandaraçai, suricante rébia. A Bíblia diz, amado, glória, que agora Jesus, ele chega e passa pelo lugar onde havia um homem chamado Zaqueu, o qual ele era uma pessoa publicano, que cobrava imposto ali para aquele império, aleluia, romano naqueles dias, da qual era odiado por muitos. Porque quem é que gosta de ser cobrado, não é verdade? Quem é que gosta, aleluia, de passar na rua e ser cobrado? De ser advertido pelo que tem que pagar a alguém. Louvado seja Deus. Então, amado, sabe, a Bíblia começa a dizer para mim e para você, nesta noite, que, aleluia, sabe, existe uma dívida em nossas vidas, aleluia, para com Deus, que é a dívida da gratidão, que é a dívida, sabe, do amor, que é a dívida, sabe, do perdão, da misericórdia. A Bíblia diz, sabe, que aquele homem, embora ele estava ali naquela função como republicano, cobrando imposto, aleluia, de um povo miseravelmente, um povo já sofrido, um povo já, sabe, espremido por imperadores que queriam somente se engrandecer diante, aleluia, de um povo que estava prestes a ser sucumbido. Então agora, aleluia, entra a figura deste homem chamado Zaqueu, da qual agora tem que, aleluia, ser porta-voz de cobrança, aleluia, de homens iníquos, pecadores, que agora querem oprimir o quê? O povo. Então, sabe, Zaqueu vivia uma vida aparentemente como destaque, mas não era. Era também um pobre miserável. Um homem que necessitava, aleluia, de perdão, de misericórdia. Um homem da qual também necessitava ali, sabe, de arrependimento, alabandaçai. Precisava, aleluia, ter um encontro mesmo com a verdade, para ser livre, sabe, da sua condenação eterna, de seus pecados ocultos. Então agora a Bíblia diz, sabe, que ele começa, aleluia, a ouvir e a entender que há um homem chamado Jesus de Nazaré, que tem, aleluia, ensinado, curado e libertado pessoas de suas opressões. Olha o mistério aí, ó. Tem pessoas que
estão em um bom emprego, tem pessoas que estão morando bem, tem pessoas que se vestem bem, mas vivem oprimido, vive sem paz, vive sem alegria, vive, sabe como? Numa desgraça só, espiritual. É tudo fachada, é só de aparência. É sapato novo, é roupa nova, é tudo novo, mas por dentro está velho. Tem que nascer de novo, como diz, aleluia, Jesus para Nicodemos. Tem que, aleluia, nascer de novo. Sai de Kélia. Tem que, aleluia, ter um sobrenatural de Deus ali, começando de dentro para fora e não de fora para dentro. Oh, glória! A Bíblia diz que agora, sabe, esse homem chamado Zaqueu, eita glória! Ele começa, aleluia, meu Deus, a reparar que esse homem é diferente. Esse profeta chamado Jesus de Nazaré. Ele agora, aleluia, começa a arrastar a multidão. Ele começa a chamar a atenção dos principais sacerdotes. Ele começa a incomodar, aleluia, até o Império Romano. E agora, sabe, ele está passando ali, aonde se encontra Zaqueu. Um homem de pequena estatura, sabe, um homem que era muito baixo, e foi preciso subir em cima de uma figueira para, aleluia, observar quem é este homem. Quem é Jesus de Nazaré? Quem é esse profeta, aleluia, que quando ele fala as coisas se cumprem. Quando ele, aleluia, chega em um lugar, alguma coisa acontece. Eita, é assim mesmo, aleluia, com Jesus, sabe? Quando ele se manifesta, meu Deus do céu, as coisas não ficam como é. Eita, labandaraçai. Alguma coisa vai acontecendo na vida daqueles que estão presos, oprimidos, que ainda não estão libertos, que ainda estão, aleluia, cego, surdo, aleluia. Sabe, a palavra ela vem rasgando, ela vem, sabe, eita, meu Pai, como uma rajada. Eita, que nerraço, nerrai. Ai, é desse jeito, sabe, que a palavra de Deus faz na vida do pecador. Vem rasgando, aleluia, sabe, aleluia, aquele véu que separa ele de Deus, para ele enxergar, aleluia, o caminho, a verdade e a vida, o glória. Então agora, sabe, aquele homem sobe naquela figueira, e fica esperando, aleluia, aquele homem passar somente para ele observar o profeta. Mas ele não entendia o mistério. Ele não tinha noção, aleluia, que Jesus já estava no radar. Aleluia, à procura deste homem para Deus começar uma obra por meio da sua vida, por meio, aleluia, do seu ofício, por meio, aleluia, da sua vida. Quando Jesus, tira, aleluia, dos seus ofícios, de motorista, de pedreiro, de padeiro, de vendedor, de advogado, de juiz, seja lá qual é a profissão, às vezes Jesus tira para virar o quê? Um ganhador de alma, um pregador da palavra. Jesus faz isso. Às vezes você se prepara 4, 8 anos para a faculdade, às vezes você estuda, compra-se livro, sabe? Paga-se mensalidade, e daqui a pouco Jesus chega e fala, para tudo. Estou te chamando para uma obra, estou te chamando para um caminho, estou te chamando para uma direção. Eita, e não tem como tu retrucar, não tem como tu voltar, não tem como você parar, porque é eu que estou no negócio. Quando Deus, sabe, muda a sua direção, o seu destino, muda, sabe, aleluia, ali os seus sonhos, é porque é Ele que está fazendo, não é você. E isso é coisa linda, sabe, para com o nosso Deus, porque como formoso é,
aleluia, os pés daqueles que anunciam coisas boas, ou seja, que pregam o Evangelho. Maravilha. Então agora, sabe, quando Jesus passa, aleluia, naquela figueira, diz o versículo do capítulo 19, aleluia, do Evangelho de Lucas, que ele parou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha, Jesus chama com pressa, sabe? Aqueles, aleluia, que se sente, sabe, tão indigno de entrar dentro da casa do Senhor. Deus chama com pressa aqueles que entendem, sabe, que não pode nem, aleluia, levantar sua voz para louvar ou orar a Deus. Deus chama com pressa, viu? Deus chama com pressa você, homem. Deus chama com pressa você, ó mulher. Ei, pega aí o mistério aí, ó. Deus, ele quer hoje, aleluia, pousar e fazer morada na sua casa. Lavandaraçai. É com pressa, não é devagar, é com pressa. Jesus chama com pressa você, aleluia, para ele estar na tua casa, estar na tua vida, estar na tua família, sabe? Porque ele tem coisas novas para você, ele tem propósito na tua vida, nessa terra, aleluia. Então agora, amados, sabe? Diz a Bíblia que Jesus, ele vai de encontro com Zaqueu e diz assim, ó: desce depressa, que hoje o mistério é na tua casa. Olha, eu quero dizer para tu, sabe, que quando Jesus olha para o céu, é milagre que acontece. Toda vez que Jesus levantava a sua fonte, a sua cabeça para o alto, alguma coisa acontecia da parte de Deus e o poder descia rasgando. O poder descia, talabandaraçá, de labareda de fogo, sabe? Como pontas de diamante, rasgando tudo. Aleluia, uma certa mulher foi acusada de adultério, aleluia, Jesus de cabeça baixa, ali escrevendo no chão, todos, aleluia, sabe, acusando aquela mulher, e um deles chega para o mestre e pergunta: e você, mestre, o que diz? Ele levanta a cabeça, aleluia, para o alto, e olha para aquela multidão e diz só uma palavra: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Diz a Bíblia que um por um saiu. Eita! Glória! Aquela palavra saiu com poder, saiu com virtude. Não foi palavra de homem, não foi palavra iletrada, não foi palavra programada pela faculdade, mas foi palavra de Deus na vida do seu filho. Manto de mistério. Jesus, quando levanta a sua fonte para o céu e dá graça a Deus pelo, aleluia, aqueles 5 pães e 2 peixinhos lá no deserto, e quando volta na cesta e dá aos seus discípulos, diz a Bíblia que multiplicou os peixes e os pães e alimentou para mais de 5.000 pessoas, sem contar as crianças. Eita, mano, isso que é Deus, é isso que é, aleluia, homem de Deus na terra, sabe? Aleluia, aonde vai alguma coisa acontece, aonde bota a mão, eita, lavanda sai, alguma coisa, eita, Jesus acontece. Então é desse jeito, sabe, que Jesus quer fazer na tua casa, na tua família, no teu ministério. Diz a Bíblia, em Lucas 19, que muitos vendo que Jesus ia para a casa de Zaqueu, muitos começaram a murmurar, dizendo que ele ia ser hóspede de um homem pecador, um homem que aos olhos daquele povo já estava julgado, mas para Deus não. Deixa eu te falar uma verdade nessa noite, amado. Nesta hora, neste momento que tu me assiste, eita glória, ó, a Bíblia diz, sabe, que o homem pode até te condenar, mas a última palavra vem de Deus. A última palavra vem do alto, vem lá do alto, lá de cima. A última palavra vem de Deus. É Ele que fecha o sepulcro, é Ele que abre a cova,
É Ele que determina que os montes se calem. É Ele que acalma as águas do mar. É Ele que diz para o vento: aquieta-te. Eita, mano. É Ele, o leão da tribo de Judá. Labandaraçá. Deus Todo-Poderoso, viu? Agora o povo começa, sabe, murmurar. E começa a chamar, sabe, Zaqueu de pecador. E que ele não podia nem entrar na casa dele, porque, aleluia, ele era indigno de receber Jesus. Olha aí o mistério. Talvez nessa noite tu se sente assim. Você não pode chegar perto de pastor, nem de crente, nem na igreja, porque você se sente muito pecador. Ei, as portas estão abertas para você, amado. É para você, minha filha. É para você, filho de Abraão, filho de Sara. Este lugar, aleluia, é para curar e não para matar. Glória a Jesus. Então agora, sabe, a acusação, a murmuração começa a ser propagada ali, naquele lugar. Então a palavra diz que Jesus, ele, levantando-se, Zaqueu, disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e sabe uma coisa, tendo defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Filho de Abraão é os que vivem pela fé, amado. Filho de Abraão é os que seguem os passos de Abraão. É que ouve, aleluia, a voz do seu Deus. Lavandequéria. Eite como ele raça. É poder de Deus, sabe? Na vida daqueles que crê. Sai. Jesus, ele pega e fala: hoje também veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Olha, você precisa entender o mistério. Você precisa compreender que, aleluia, é pela fé em Cristo Jesus. Não há outro nome que é dado acima dos céus e abaixo da terra, pelo qual importa que o homem seja salvo. Atos 4, versículo 12. Jesus Cristo o justo. É por meio de Jesus que você vai alcançar a sua vitória, a sua libertação, a sua paz, a sua alegria. É por meio de Jesus Cristo que os seus olhos vão abrir. É por meio de Jesus Cristo que você vai começar a viver neste mundo. Glória a Jesus. Porque a Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor teu Deus. Então eu entendo, sabe, nesta hora, amado e querido, que aleluia, não adianta ter muita mordomia, não adianta ter muito recurso, não adianta ter uma vida regalada se eu não tenho paz de espírito. Diz a Bíblia que Zaqueu falou assim, ó: tudo que eu defraudei a alguém, eu vou multiplicar, quadruplicado. Olha aí que coisa linda. Olha que coisa linda para os que entendem o que é o certo, o que é fazer o bem, o que é andar em integridade, em honestidade, e não andar, sabe, na ganância, ali na luxúria, na avareza, sabe? Porque hoje está assim. As pessoas querem andar com pessoas, aleluia, que tem alguma coisa para oferecer, material e não espiritual. Você tem carro, dinheiro, condições boas, você vai ter muita gente do seu lado. Mas se você não tiver nada disso, tiver só, aleluia, a palavra, ou seja, a presença de Deus, muitos não vão nem te enxergar, porque muitos são movidos, sabe o quê? Pela a matéria, pela carne, e não pelo Espírito. Então diz a Bíblia, sabe, aleluia, glória a Deus, que agora Jesus decreta ali: hoje veio salvação a esta casa. Então agora Zaqueu começa, aleluia, a entender o mistério. Ele começa a compreender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do
Senhor teu Deus. E Jesus veio ali trazer vida. Jesus veio ali trazer salvação. Jesus veio ali trazer transformação, aleluia, de dentro para fora. E não de fora para dentro. Porque trocar suas roupas, qualquer um pode trocar. A pessoa pode ir numa loja agora e comprar os melhores ternos, as melhores blusas, casaco, bermuda, para você, meu amado. Chinelo, sapato, tênis, boné, pode sim te presentear. A pessoa pode, aleluia, sabe, chegar ali e começar a te dar um visual diferente na sua aparência. Ele pode te levar para um dentista, trocar os seus dentes, né? Tirar essas janelas tudo abertas na sua boca, né? Essas falhas, aleluia, nas laterais, aleluia, parece até um time de terceira divisão, cheio de defeitos, não é verdade? Aí, sabe, a pessoa pode te dar um trato e mudar, é verdade. A pessoa pode, aleluia, começar a fazer, sabe, uma limpeza de pele, botar um anel bonito no seu dedo, eita glória, um relógio poderoso. Ela pode sim, sabe, aleluia, mudar as tuas vestes, mudar, sabe, a sua roupa, mudar, sabe, a sua aparência, mas ela só não vai conseguir mudar, eita Jesus, o que está dentro. Porque o que está dentro, só quem muda é Ele, o Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele, por meio do Espírito Santo, consegue, aleluia, mudar o que está dentro de você, mediante a obediência, o arrependimento e a fé em seu nome. Porque mediante o arrependimento, aleluia, e a fé em seu nome, manto, começa a acontecer a transformação de dentro para fora, e não de fora para dentro. Oh, glória! Está conseguindo aí pegar, ser abençoado aí, amado? Tu está conseguindo, aleluia, entender, aleluia, que não só de pão viverá homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor teu Deus. Por isso que a Bíblia diz, sabe, que Jesus encerrou ali, sabe, a conversa com aquele povo ali no versículo 10, dizendo assim, ó: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que Deus perdeu na trajetória da criação? O que Deus, aleluia, sabe, não conseguiu completar por causa do equívoco, do pecado que surgiu no Jardim do Éden? A Bíblia diz que depois que o homem, aleluia, desobedece a Deus, ele fica impossibilitado de andar com Deus, de enxergar Deus como Ele é na sua essência, amado. Na sua essência. Então agora a Bíblia diz, sabe, aleluia, glória a Deus, que Deus elabora o plano da salvação para resgatar a sua criação, que é eu e você, que é o filho dos seus filhos, que é aqueles que, aleluia, vão morar no céu, que é aqueles que aceitaram o seu nome, que aceitaram, aleluia, o seu ensinamento, que não anda mais agora, sabe, pensando, aleluia, em coisas que não vai mover sequer um fio da sua cabeça, mas agora sim, acredita no Deus que moveu o céu e a terra, e que abriu o mar vermelho, e que enviou o seu Filho para morrer por todo aquele que crê em seu nome. Alamandassai. Olha, é disso que Jesus está falando. Ele vem buscar você, vem buscar a sua geração, vem buscar aquele, aleluia, que crê, que acredita no nome santo do seu Filho amado, da qual vem se oferecer como expiação. É forte, né? Esse negócio é forte, meu Deus. Então, amado, a Bíblia diz, sabe, que agora eu e você estamos numa situação da qual, aleluia, glória a Deus, precisamos reconhecer o nosso pecado, se arrepender e se achegar para Cristo.
Louvado seja Deus. Mistério purinho neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Então a Bíblia diz, glória a Deus, aleluia, que Zaqueu, ele confessou, ele falou, louvado seja Deus, que aquilo que ele defraudou, aquilo que ele tirou, sabe, sem ser na legitimidade, ele vai devolver. E hoje Deus quer, sabe, que você reconheça, meu Deus, nessa hora, a sua necessidade de pecador, de você, sabe, se arrepender dos seus pecados, glória a Jesus, de você, glória a Deus, ser aí mais um que vai morar no céu, glória a Jesus, mais um que vai estar na sua morada eterna, não porque tu merece, mas porque tu reconheceu, aleluia, o seu nome e andou na sua palavra. Essa palavra eu deixo nessa noite para você, amado, que está ao alcance da minha voz. Amém? Estarei orando para dar término a esta reunião.